para toda a amada igreja. Amém? Queridos, esse final de semana eu recebi um convite na semana passada de estar visitando algumas igrejas e durante 24 horas eu passei por 4 estados diferentes, né? Saí, fui para Minas Gerais, depois São Paulo, Mato Grosso do Sul, voltei para o Goiás, isso num período de 24 horas. Então assim, cheguei agora à tarde, mas foi maravilhoso e fui convidado, né, irmãos? Então assim, tudo pago. Eu falei, eu vou nesse negócio, né? Tá tudo pago, eu vou. Alguns anos atrás eu tive em uma conferência, conheci alguns pastores, entre eles o bispo Marcelo Toschi, que é líder da igreja Cuidado e Amor lá em Araçatuba. Eu fui convidado para estar com ele, na mesa com ele, e foi por causa, eu comecei a acompanhar o trabalho desse homem. É uma igreja no interior do estado de São Paulo que tem mais de 8.000 membros, uma igreja que cresceu muito, alcançou muitas almas, e eu tive o privilégio de estar na mesma mesa com ele, ouvindo, entendendo um pouco o que Deus estava fazendo ali naquele ambiente, e retornando para casa, também estive ali em Rio Verde, na igreja Assembleia de Deus, do meu amigo pastor Wellington Rocha, e uma igreja linda, também com muitas almas, e eu vi ali um espírito de unidade muito grande naquele lugar, e eu percebi que o foco desses homens, e talvez o grande segredo do crescimento dessas igrejas, é o amor que eles têm por almas. São líderes falando a mesma língua, estando em sintonia, líderes numa só direção. Eu vi ali pastores que tinham o coração na obra. Eu vi ali pastores que andavam com o seu pastor. Eu vi pastores apaixonados pela visão, e o resultado disso é uma igreja saudável, são igrejas cheias de pessoas sedentas e apaixonadas por Jesus. E quando eu saí daquele ambiente, quando eu estava voltando para casa, dentro do carro eu estava orando e falando assim: Deus, como isso será possível? Porque alguns anos atrás Deus me entregou uma visão, e uma visão muito clara, a visão de toda uma cidade, e quando eu falo toda, eu estou me referindo a toda mesmo, rendida aos pés de Jesus Cristo. Você crê que isso é possível? Eu vi essas paredes sendo derrubadas. Eu vou mostrar um pouquinho para você dessa visão. Eu vi muitos líderes comprometidos. Eu vi dezenas de novos pastores, sabe? Eu vi pessoas que ninguém dava nada por elas, pastoreando. Eu me vi ali com menos cabelo, evidentemente, com a barba mais branca, mas eu me vi sentado em um banco, e eu olhava essa casa cheia de pessoas, as cadeiras viradas para o lado de lá, não existia mais essas paredes. E eu vi um dia que tinha não apenas um culto, mas 4 cultos em um domingo. E eu falei, Deus, como isso é possível? E Deus me mostrou essa visão. Deus me mostrou casas tomadas pelo Espírito Santo em todos os bairros dessa cidade. Deus me mostrou muitos grupos, muita gente apaixonada, liderando casas em todos os bairros, com suas células, seus grupos de crescimento. E eu vi isso acontecendo. Eu falei, Deus, como isso vai acontecer? Como isso se dará? E Deus, lógico, não revelou o processo, porque eu tenho certeza que vai ser um grande desafio. Eu tenho certeza que no meio da caminhada virá lutas, adversidades, mas eu sei que nós chegaremos lá. E foi justamente essa pergunta. Eu falei, Deus, e quando eu chego numa igreja dessa, e me motiva muito, eu olho aquilo e falo, Senhor, é possível isso acontecer na nossa cidade, é possível isso acontecer na nossa igreja, mas como isso se dará?
Como nós conseguiremos chegar a um nível de avanço, de crescimento, pastor Guilherme? E Deus bradou no meu coração e disse assim: filho, seja fiel no pouco. Eu olhei aquilo e pensei, falei: como, Senhor? Ele repetiu: seja fiel no pouco, porque se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É um de cada vez. Ame a sua igreja local, ame a sua casa, ame as pessoas um por um, pessoa por pessoa. Não se preocupe com multidões, mas cuide do rebanho. Eu vou levantar novos, eu vou levantar pessoas que vão se preocupar não com o número, mas vão se preocupar com a qualidade desses crentes e líderes que Deus está levantando. E durante esse tempo Deus me deu uma mensagem, e eu quero hoje falar sobre compartilhar do pão. Pastor, como assim? Parece uma mensagem de ceia, né? Compartilhar do pão. Parece uma mensagem de um culto de Santa Ceia, de um culto de um domingo pela manhã. Mas hoje eu quero falar sobre esse compartilhar do pão de uma forma diferente. Eu gostaria que você está com a sua Bíblia, abrisse no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Vamos ler aqui do verso de número 1 em diante. João capítulo número 6. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga ai de mim. Quem encontrou, não encontrou, que tem uma galera que não respondeu nada, diga glória a Deus também. Aí. Muito bem, se você não encontrou, na minha retaguarda vai estar aqui o texto. Gostei desse fundo aí, irmãos, muito bom, parabéns. A equipe de mídia, nós estamos alinhando algumas questões relacionadas à identidade visual da igreja. Nossa livraria está, em nome de Jesus, quase pronta. Vamos falar um pouquinho sobre ela depois. João capítulo número 6, verso de número 1, texto muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus: passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Repita comigo: com seus discípulos. Não, mas diga mais forte, diga com seus discípulos. Grave é isso. Verso 4. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse para Filipe: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas ele disse isto apenas para provar Filipe, porque Jesus bem sabia o que ele ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse para Jesus: Senhor, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Repita comigo: 5 pães e 2 peixes. Quantos pães e quantos peixes? 5 mais 2? Quanto? 7. Nós estamos com um menino que tem 7 itens. Nós estamos diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Não é que parece pouco, né, Maria Luísa? Parece impossível. Eu conheço crente desta casa que sozinho ele come isso. Sozinho ele come 5 pães e 2 peixes, ainda pede bis. Não vou revelar isso aqui para vocês não, mas eu sei que muitos aí já pensaram em algumas pessoas, né? Alguns têm até medo de chamar para comer em casa. O que é isso, Senhor, para tanta gente? Foi a resposta de Filipe.
O que é isso? É pouco. O número 7, na numerologia bíblica, e eu não tenho tempo para falar sobre isso, ele representa o número da completude, o número da perfeição. O 7, aquilo que é perfeito. É pouco, mas é perfeito. Parece nada, mas é perfeito. Por quê? Aquilo que está nas mãos de Jesus é perfeito. Seja fiel no pouco, coloca na mão de Jesus, que Ele vai fazer você, colocar você sobre o muito. É pouco, mas está na mão de Jesus, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Os seus dons parecem poucos, mas na mão de Jesus, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Pastor, o que eu tenho na minha casa é pouco, mas fica tranquilo, porque nas mãos de Jesus vai dar tudo certo. Posso ouvir um amém? Porque Ele é o Deus perfeito, Ele é o Deus completo. Tem gente me entendendo aqui hoje? 5 pães, 2 peixes. O verso de número 10 diz: então Jesus lhe disse: faça com que esse povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000 homens, só os homens. Jesus pega os pães e, tendo dado graças, repartiu-os. Repita comigo: repartiu. Diga mais forte: Ele repartiu. Ele repartiu entre os discípulos para aqueles que estavam assentados, e da mesma maneira Ele fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando eles estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, Ele os ajuntou e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém. Amém. Pai querido, está aqui a tua palavra, que o Senhor entregue aquilo que o Senhor tem que entregar. Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui cheios, ó Deus, desse pão do céu, dessa palavra viva, e que ela possa provocar em nós uma atitude, uma ação, e que essa ação provoque em nós mudanças. Pai, toma a nossa mente, o nosso coração cativo essa noite. Assim eu oro e te agradeço pelo poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, olhe para mim, eu tenho aqui pouco tempo. Nós vamos finalizar a nossa formatura, nós vamos orar por esses novos líderes e nós vamos abençoá-los para um novo tempo. Mas eu preciso orar, porque por mais que você não esteja entre esses que estão lindamente trajados aqui hoje, eu sei que você sim tem um chamado para a liderança. Todos nós temos. Desde o princípio, em Gênesis, a Bíblia fala que Deus chamou o homem para uma posição de governo, para liderar, para multiplicar. Foram as 2 ordens que Jesus deu. A primeira, governo, liderança, porque sem liderança não tem multiplicação. Governe e multiplique. Então esse é uma ordem de Deus para o ser humano, para o homem que Ele criou. Esses dias eu estava ouvindo um teólogo, que eu tenho um profundo carinho, admiração pelo ministério dele. E eu ouço alguns podcasts, algumas mensagens, algumas palavras. E ele me soltou uma frase, pastor Josué, que me incomodou muito. A primeira reação que eu tive naquele momento foi de contestá-lo e dizer: esse homem está sendo herético. Esse homem está falando algo que não faz sentido. Só que eu entendi naquele momento e eu falei: esse cara, certamente ele estudou muito mais que eu. Ele tem muito mais conhecimento do que eu, então eu vou calar a minha boca e vou ouvi-lo. E ele disse a seguinte frase: olha, você sabia que Jesus não multiplicou os pães e peixes? Eu falei: não é possível.
Você sabia que Jesus não multiplicou os pães e peixes? Eu falei, não é possível, a vida toda eu aprendi que Jesus multiplicou pães e peixes. Na minha Bíblia está escrito que Jesus multiplicou pães e peixes. E eu fui para a palavra e fui ler, entrei aqui no capítulo 6, e ao ler o texto, de fato, eu não vi em nenhum momento a Bíblia dizendo que Jesus multiplicou pães. Aí você vai falar, pastor, mas aqui em cima, porque na minha Bíblia está aqui, um título em negrito, e na sua provavelmente também tem dizendo, a multiplicação dos pães e peixes. Mas esse título aqui, ele não figura no original. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Existe um estudo da teologia que chama bibliologia. Quer aprender? Vem para a escola bíblica dominical que você vai aprender um pouquinho sobre isso. A Bíblia ela foi escrita como contínua, ela não foi separada em livros e versículos. Essas separações, elas vieram na Septuaginta, quando, para facilitar a leitura e a compreensão, foram separados. Então, esses títulos não existem no original, a multiplicação dos pães. Há o texto. E se você ler o texto, a Bíblia vai dizer que quando Jesus olha para os pães, quando Jesus pega aquele pão, a primeira atitude que Jesus tem é repartir o pão. Então perceba que Jesus não multiplica, Jesus reparte. Você está me entendendo? E ele reparte e compartilha. Ele repartiu o pão e ele compartilhou o pão. Aí a Bíblia diz que sobrou 12 cestos, é ou não é? Cheios de pães, é isso que o texto diz? Não, o texto diz sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pães. Depois que eles comeram, depois que o pão foi repartido, depois que o pão foi compartilhado, sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Queridos, presta atenção, o segredo do crescimento não está na multiplicação, está no compartilhar do pão. Vou repetir, para que você entenda. O segredo do crescimento não está na multiplicação. O segredo está no compartilhar do pão. Todos nós que estamos aqui, não somente os nobres senhores e senhoras que estão aqui nesta formatura, mas todos nós fomos chamados, convocados para compartilhar o pão, para não apenas repartir, mas compartilhar. Agora a grande pergunta é: quem é o pão? Quem é? Ou talvez você diria, não pastor, é o que é o pão. Não, não é sobre o que, é sobre quem. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela, diga para ela, quem é o pão? Isso pergunta para a pessoa do outro lado, para ela não ficar com ciúme, diga, quem é o pão, você sabe. Que pão é esse que devemos compartilhar? Que pão é esse que devemos repartir com o próximo? João no capítulo de número 6, aliás, 1 João no capítulo de número 6, verso 35, Jesus ele diz, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, verso 51, o mesmo Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Em Mateus capítulo 14, 22, quando Jesus está ali ministrando a sua última ceia com os discípulos, ele pega o pão, ele reparte o pão, ele compartilha e diz, está aqui o meu corpo, que é entregue por vós. Jesus é o pão, tome todos e coma, é o meu corpo. A pergunta que deve estar latente em nosso coração essa noite, ao sairmos por essa porta é, eu tenho compartilhado o pão, eu tenho repartido esse pão que eu conheço, esse pão que eu comi, esse pão que um dia alguém me deu, repartiu comigo.
Nós temos compartilhado o pão, nós temos repartido desse pão. Queridos, há um grande perigo de formar multidão e não discípulos. Há um perigo muito grande da gente formar multidões sem discípulos. Mateus capítulo número 28, quando vai falar sobre a grande comissão, o texto ali está dizendo: ide e fazei discípulos. Nós não fomos chamados para formar multidões, nós fomos chamados para fazer discípulos. E Jesus, ele fez exatamente isso. Jesus, ele tinha níveis de relacionamento. Olhe para mim, Jesus, ele se relacionava com a multidão, sim ou não? Sim, mas com a multidão era um nível mais raso. Para a multidão ele compartilhava o pão, com a multidão ele dava o pão e mandava embora para casa. É ou não é? Depois de fartos, pode ir embora para casa, pode ir. Mas os discípulos ficavam, porque Jesus tinha um nível de relacionamento com a multidão, mas havia um nível de relacionamento muito mais próximo com seus discípulos. Com os discípulos, Jesus comia, bebia, dormia. E foi ali que nós temos aqui a primeiro pequeno grupo que Jesus forma. Jesus tem aqui uma célula. Jesus tem aqui um grupo de crescimento. Porque Jesus sabia que era impossível tratar, era impossível se relacionar intimamente com a multidão. Não era o propósito. Eu sou o pastor dessa igreja. Muitos de vocês aqui não me conhecem, e eu não conheço muitos que estão aqui. Posso saber o nome. Hoje eu estou na situação, e talvez seja por causa da idade, onde alguns irmãos me cumprimentam na rua: paz do Senhor, pastor, pastor, que culto maravilhoso. Eu falo: que bênção, meu irmão, que você foi. E eu estou aqui: quem é? Não me lembro. Isso porque nós ainda somos poucos. Imagina o dia que, e esse dia vai chegar, onde nós teremos 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas reunidas aqui em 4 cultos durante um domingo, durante a semana, células acontecendo em todo o nosso território, a igreja expandindo não somente aqui, mas no Brasil e também fora dele, como já está acontecendo. Jesus, ele trouxe para si, para próximo discípulos. Por quê? Porque discipulado não é uma cartilha. Nós fomos chamados para fazer discípulos e não multidões. Discípulo é vida na vida. Olha para mim, discipulado é entrega. E nós precisamos aprender a fazer discípulos. Nós não usamos muitas vezes esse termo entre nós. E se eu perguntar para você que está aqui hoje: quem é o seu discípulo? Qual é a resposta que você me daria? Quem é essa pessoa que pode chamar você de um discipulador, de um líder, pessoa que você está entregando a sua vida? Agora escute, se Jesus deu uma ordem em Mateus 28, ide fazer discípulos, é uma ordem ou não, gente? A sua Bíblia deve estar escrita assim: olha, se você quiser, se você tiver tempo, se você puder, vai lá e faça discípulo. É isso que está escrito? Então é uma ordem, sim ou não? Se Jesus deu uma ordem e eu não cumpro, eu estou desobedecendo a Deus, sim ou não? Consequentemente você está pecando. Você está em pecado, se arrependa agora. Se arrependa agora, porque você está pecando, se você não está fazendo discípulo. Você que diz que acredita em Deus, você que tem esse pão, se você não está repartindo, não está compartilhando, você precisa se arrepender agora e mudar de vida e obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus está pedindo. O primeiro GC de Jesus, a primeira célula, Jesus começa a investir, porque discipulado, olha para mim, é vida na vida. Repita comigo: vida na vida. Pastor, o que é vida na vida? É a sua vida na vida de alguém. É você se entregando para alguém. Nós aprendemos isso na escola de líderes, mas isso é um papel de todos. Tem muita gente que começou a escola de líderes e parou no meio do caminho. Líderes que estão servindo nessa casa,
Líderes que acham que estão fazendo muito. Nada é mais importante do que fazer discípulos. Você está me entendendo? Jesus não te chamou. A palavra em Mateus 28 não está falando assim: ide e tocai bateria, ide e tocai um teclado, ide e ministra uma aula, ide e põe a mão no arado, limpa a igreja. Tudo isso é importante, mas não é mandamento. O mandamento é ir e fazer discípulos. Jesus coloca a vida dele na vida desses discípulos, porque discipulado gasta tempo. Só que Jesus não se preocupou com a grande multidão. Porque quando Jesus é assunto aos céus, e lá em Atos capítulo número 2, do verso número 40 em diante, vai falar sobre o rumo da igreja. Vai falar o que esses homens que foram treinados, vida na vida com Jesus, fizeram. E o texto vai dizer lá no versículo de número 42, vai dizer assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, compartilhar, e nas orações. Eita glória! Eles se reuniam, líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, eles se reuniam nas casas. O texto vai dizer: perseveraram unânimes todos os dias, no templo, na igreja, e partindo o pão de casa em casa. No templo, de casa em casa. Escuta, participar de uma célula do GC é fundamental. Você agora precisa entender que esta igreja tem grupos de crescimento, células mesmo. E se você não faz parte, você está fora de uma visão linda e maravilhosa. Você está trabalhando muito, às vezes você até ajuda na igreja, mas você está fora do propósito. Aí depois chega e sai falando: olha, mas a igreja não cuida de mim, a igreja não está cuidando, ai de mim. Mas eu tenho tanta gente que a vontade que eu tenho de comprar uma chupeta e pôr na boquinha. Pastor, o que você está dizendo? Sim, essa igreja cuida. Essa igreja cuida e tem cuidado muito bem. Eu tenho visto frutos na vida de muita gente que tem sido cuidada. Agora, não espere você que o tempo todo vai ter alguém alisando o seu cabelo, colocando uma chupetinha na sua boca. Eu tenho crente aqui de 5, 10, 15, 20 anos na igreja, e quer ser tratado assim. E Deus te falou: cuide. Mateus 28 não é para o pastor, Mateus 28 não é para o bispo, Mateus 28 é para o crente. Tem crente aqui essa noite? Eu vou perguntar de novo, porque agora o povo ficou com medo de levantar a mão, Maria Luísa. Eu acho que agora ficamos em dúvida a nossa fé. Tem crente aqui essa noite, pelo amor de Deus? Então Mateus 28 é para tu, amado irmão. Ide e fazei discípulos. É para você. Na casa, no templo. Estar na igreja é fundamental. Participa de um GC, mas não vem na igreja, está errado. Participa do culto, mas não está no GC, também está errado. Na casa, no templo. O segredo do crescimento está aí. Por quê? Porque o partilhar do pão, escuta, é na casa. É na casa que o pão é compartilhado. É na casa que nós temos oportunidade de ouvir. Escute, vocês que estão aqui, líderes. Deus capacita, Deus chamou vocês. O investimento que vocês fizeram, se ficar parado, não vai dar resultado nenhum. Tem muito líder nessa igreja que está morto. Líderes, eu vejo pessoas que ninguém dava nada por elas e está pastoreando, ganhando almas. O ano passado nós tivemos 4 batismos nessa casa. Quase 90% deles foram pessoas que vieram dos grupos de crescimento. Então, pelo amor de Deus, não é possível que nós não estamos vendo essa realidade. E por que eu estou fora disso? Por que eu não estou participando dessa coisa extraordinária? Almas, vidas novas.
gente que está sendo acrescentada à igreja, e eu acho que estou fazendo demais, eu acho que estou servindo, eu acho que estou fazendo, e não estamos fazendo discípulo, desobedecendo a Deus. A ordem de Jesus foi clara: ide, fazei discípulos. Tem muita gente que trabalha na mídia, acha que está tirando foto e vídeo, está tudo certo, é ótimo, maravilha, o seu serviço é muito bem-vindo, Deus quer isso também, mas o principal é fazer discípulos. Não importa a sua idade, não importa quem você é, não importa o tanto de conhecimento bíblico que você tem, Deus te chamou para fazer discípulos. Líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, que já lideraram, que já fizeram, mas adormeceram, pararam, investem num monte de coisas, caminham num monte de lugar, vai em tudo quanto é coisa, mas deixou de fazer discípulos, deixou de investir a sua vida. Irmãos, escute, eu já estou encerrando. Jesus está voltando. Vou repetir, Jesus está voltando. É muito sinal, gente. É terremoto, é trem. Pensa nos trens esquisitos que está acontecendo. Meu Deus, não é possível que nós não estamos vendo. Não é possível que você vai continuar vivendo do seu jeito, dessa forma, gastando os seus dias, que talvez sejam os seus últimos dias, em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Prazeres dessa terra. Não estou dizendo que você não deva fazer. O que eu estou dizendo para você é colocar numa balança prioridades, aquilo que é mais importante. Tem gente que a rede social está bombando, tem gente que está trabalhando muito, talvez ganhando dinheiro, e talvez trabalhando muito e não ganhando dinheiro, mas não tem discipulado ninguém, não tem parte do seu tempo dedicado, usa a rede social, faz de tudo, que maravilha, mas não gasta tempo de valor, não segura na mão de alguém. Detalhe, gente, é no pouco, é um de cada vez. Se cada um de nós estamos aqui hoje, provavelmente estamos aqui umas 400 pessoas aqui hoje. Se cada um de nós se importar, cada um em uma pessoa, não é possível que você, crente, não consegue cuidar de um, pegar na mãozinha de alguém, compartilhar o pão com ela, esse pão da vida que desceu do céu, esse pão que sacia a fome, esse pão que alimenta, esse pão que muda a vida de qualquer pessoa. Não é possível que você não consiga compartilhar esse pão com uma pessoa e continuar ajudando, segurando a mão dela. Se cada um de nós fizermos isso, em pouco tempo nós somos 800. É simples a matemática. Não confunda a multidão com o discipulado. Querido, escute. Ceda a sua casa para um grupo de crescimento. Nós temos aqui um monte de líderes que estão sendo formados. E detalhe, líderes, olhe para mim. A escola de líderes, a formatura não é o fim, é só o começo. Tem que continuar aprendendo. Vocês têm agora, vocês que de fato são líderes, têm por obrigação ter fome e sede da palavra de Deus. Vocês precisam frequentar as escolas bíblicas. Líderes de GC, cadê vocês aqui? Levanta a mão e dão glória a Deus. Você precisa estar na escola bíblica, na EBD. Se você não consegue acordar no domingo, vou nem dizer que cedo, porque 8 horas da manhã já não é cedo mais. É o preço da sua liderança, é o preço do seu futuro pastorado. Chega de gente carregando títulos. O que nós estamos clamando é por gente carregando propósitos, é carregando chamado, é um coração queimando. Pastor, eu ainda não estou pronto. Abra a porta da sua casa, receba alguém, convide seu vizinho. Talvez você ainda não consegue, mas já dá o primeiro passo. Não tenha medo, seja líder, abrace a visão. Abrace. Queridos, nesse 1 ano e meio aí, praticamente quase 2 anos que nós estamos
trabalhando com os nossos grupos, as nossas células. Deixa eu confessar para vocês, eu errei muito, tentando acertar. Busquei, visitei, implantamos. Graças a Deus que teve gente aí que ombreou comigo. Louvado seja Deus. Nós erramos. Ainda estamos longe do ideal. Amanhã nós teremos uma reunião com os líderes para a gente alinhar algumas coisas que precisam ser alinhadas. A nossa meta para o ano que vem é 40 grupos espalhados pela cidade. Posso ouvir um amém? Só que nós temos que trabalhar muito. Nós temos que empenhar para que isso possa acontecer. Abra a sua casa. Eu sei que muitas pessoas foram feridas no passado. Talvez você abriu a porta da sua casa e deu errado, não deu certo. Talvez você fez tanta coisa e ouviu uma palavra que te desmotivou. Talvez você fez tanta coisa e não foi reconhecido. Escute, se você espera reconhecimento, me perdoe dizer, mas talvez você seja uma pessoa extremamente miserável. Porque reconhecimento vem do céu, não vem da terra. Reconhecimento da terra não chama reconhecimento, chama bajulação. Espere reconhecimento de Deus que você vai ser honrado. Não espere ser reconhecido por um líder, por um pastor. Peço desculpa porque às vezes eu não consigo honrar e reconhecer a todos. Mas esse não é o meu papel. O nosso papel é obedecer a Deus. Está ferido, machucado, Deus não tem culpa disso. E nem as pessoas que estão lá fora. Aí você fica aí, idolatrando as suas dores e as suas feridas, e tem um monte de gente indo para o inferno lá. Gente que você conhece. Você não teve coragem de abrir a porta da sua casa, e aí o vizinho do lado morreu. Aí você fala, não tem nada a ver com isso. Tem. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e ela falou para mim, nossa, é uma vergonha. Tem 11 anos que nós moramos ali naquele lugar. Tem vizinho que eu não conheço. O pastor, homem de Deus. Que absurdo, que vergonhoso. Se um vizinho desse morre sem ouvir a palavra de Deus, a culpa é minha. A Bíblia diz que nos últimos dias, Deus vai, naquele dia, onde nos encontrarmos com Ele, Ele vai falar assim, mostra-me tuas mãos. Você é culpado do sangue do fulano, do Beltrano. Por quê, Senhor? Não vai ter porquê, porque ali você vai lembrar de tudo. Você foi um covarde. Você correu do chamado. Eu te mandei fazer discípulos e você não fez. Estava do ladinho. Nós reabrimos o nosso GC na nossa casa e convidamos algumas pessoas, não são para todos, porque na nossa casa a gente tem que ser o GC intencional. O principal objetivo do GC não é ganhar almas. Que isso, pastor? Na escola de líderes você vai aprender, é formar líderes. Ganhar almas e enviá-las, porque senão se torna um culto. A célula não é um culto. Ali você é edificado, lógico, mas ali você mais ouve do que fala. É lá na célula que você vai poder falar, compartilhar, pedir oração. Daqui a pouco nós estamos encerrando o culto. E muitos de vocês eu não vou conseguir cumprimentá-los. Muitos de vocês não vai ter tempo de compartilhar o pão com alguém, porque todo mundo vai embora para casa. Alguns ficam até mais tarde. Isso é bom. Eu quero aqui, nós estamos trabalhando para daqui a um tempo, você saia daqui, vai para aqui, para a igreja do lado, fica ali no lanchinho, fica até tarde. É melhor você estar aqui do que em qualquer outro lugar. Porque compartilhar o pão é maravilhoso, é gostoso, edifica e nos dá crescimento. Posso ouvir um amém? Para encerrar, seja fiel no pouco, é um de cada vez. Só um. Não precisa investir em 2, em 3, em 4. Um de cada vez. Quem
em quem você vai investir. Ou você vai desobedecer a Deus. Deus nos mandou compartilhar o pão. E esse pão é Jesus Cristo. Esse pão precisa ser compartilhado. A sua casa vai receber um desses grupos? Pastor, eu quero que a minha casa receba alguém. Me procure, manda uma mensagem para mim. Eu estou montando aí um panorama, um gráfico. Eu preciso enviar gente para os lares. Pastor, eu quero. Você vai se comprometer com isso. A sua casa vai ser abençoada. Você vai ser abençoado. E você vai crescer em Deus. Você vai fazer parte da próxima escola de líderes? Já vamos abrir as matrículas essa semana. Em setembro nós já vamos começar. Vamos criar o link, vamos fazer tudo online, igual nós fizemos no Acampai. Ou você vai fugir, vai continuar do jeito que você está. Esse próxima turma, eu quero todos os novos que chegaram, líderes que não fizeram, passando por essa escola. Não faz sentido você não conhecer a visão da sua igreja. Nossa livraria está sendo preparada com livros, com material para ajudar você a crescer. Vai ser lindo. Está linda, já está ficando linda a livraria ali, vai ficar top. E aí? Você tem compartilhado o pão? Você consegue se colocar de pé? Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos por alguns minutos. Ah, Jesus. Você pode colocar uma das suas mãos no seu coração. A minha oração essa noite é para que Deus reacenda o chamado na sua vida. Que Deus reacenda essa chama no seu coração que foi apagada. Eu sei que tem algumas pessoas que estão nos visitando hoje, e eu vou ser bem intencional contigo. Você não está aqui porque alguém convidou você. Você está aqui porque Deus convidou você. Ele usou alguém. Deus te chamou aqui porque Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Só que essa vida que você está tendo, você sabe do que eu estou dizendo, não é a vida que Deus planejou para você. E hoje você precisa tomar uma decisão. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Sai dessa vida desgraçada, péssima que você está vivendo. Vem viver os planos de Deus. Tem gente aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Já esteve na igreja, sumiu, está vivendo a vida, de vez em quando aparece e acha que está tudo certo. Não está tudo certo. Você sabe que não está. E hoje você precisa tomar uma decisão. Não brinque, para de ficar rindo para isso. Queridos, você sabe que se hoje você for para a eternidade, morrer sem Deus, é uma eternidade sem Deus. É um lugar que tem choro, ranger de dente para sempre. O inferno é real. É real, ele existe e é ruim. É ruim. Se você acha que está calor, meu Deus do céu, pensa. Mas se o inferno é real, o céu também é. E ele é lindo e maravilhoso. Lá não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento. Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Feche os seus olhos. O pão da vida está nesse lugar. E ao partir do pão, os nossos corações se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações enchem de amor, enchem de amor. E ao partir do pão,
os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz. Os nossos corações Enchem de amor, enchem de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma o lugar. Você consegue fazer essa oração? Essa casa é a sua vida. Perfumamos ela toda, nós arrumamos. Senta Jesus nessa mesa. Toma o lugar de honra. Toma o lugar. Nós arrumamos a casa. Arruma a casa. preparamos ela toda. Nós arrumamos a mesa. Toma o lugar de honra, vai. Nós arrumamos. Ei, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Toma o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Diga isso a Ele. Toma o lugar de honra, Senhor. Diga. Toma o lugar de honra. Toma o lugar. Oh, Senhor. Toma o lugar de honra. A casa está vazia, Ele quer entrar. Você arruma a sua casa para receber qualquer pessoa. Vai lá, você limpa a casa, perfuma, coloca um cheirinho de eucalipto no chão, limpa o banheiro. Você arruma a sua casa. Vai jantar na sua casa. Tem gente aqui que eu tenho até vergonha de comer na casa dele, porque é uns pratos tão bonitos. É uns negócios com fio de ouro assim, ó. Porque você está recebendo uma pessoa que você gosta muito. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus quer entrar na sua casa. Vou falar porque eu acho que pouca gente entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus, você tinha aplaudido, você tinha pulado, porque Ele quer entrar na sua casa. Tá fraco, eu vou repetir. Ele quer entrar na sua casa. Tá, pastor. Jesus entrou na casa. Que lugar que Ele vai ocupar nessa casa? Tem gente que até deixou Ele entrar, mas Ele está assentado no chão, está sentado na lavanderia, em tudo quanto é lugar, menos no lugar de honra. Porque nesse lugar tem outro ocupando. Tem outro ocupando. Talvez seja a vaidade, talvez seja o orgulho. Talvez seja a falta de perdão, talvez seja o dinheiro. O dinheiro está ocupado.